Então, olha o que a gente tem aqui. Eu tenho aqui um círculo trigonométrico de raio unitário. Então, com o auxílio desse desenho aqui que eu coloquei para vocês, a gente vai provar o limite fundamental. Só um detalhe, né? Essa prova ela não tem um máximo de rigor matemático, né? Mas ela é uma boa demonstração do limite fundamental. Ok, então, só lembrando que a gente viu nas aulas anteriores que o valor do cosseno de x é esse valor aqui, ó, no teu eixo x, ou seja, ó, é essa parte aqui em verde. O valor do seno, né, é essa parte aqui em azul, é a altura do ponto C aqui, no caso, né, quando tu reflete aqui na imagem. Né? E a tangente, quem é a tangente? É essa parte em vermelho aqui, quando você faz o prolongamento dessa reta aqui, ó, de A até C, semi-reta, né? Ok, então tu já sabe aqui quem é a tangente, essa parte em vermelho, o cosseno, essa parte em verde, e o seno aqui em azul. Ok, nessa figura aqui, vocês observam o seguinte, que a gente tem três figuras planas distintas aí. A primeira delas é esse triângulo bem aqui, ó, A, B, C, que eu vou colocar aqui no quadro. Vou colocar bem aqui, assim. Então, aqui é a A, aqui é B e aqui é C. Lá no slide, qual é esse cateto aqui? É o cosseno, né? Cosseno de x. Essa altura aqui é quem? Seno de x. E esse valor aqui é o valor do raio, que no caso é 1. Volta lá para o slide. Além desse triângulo aí, vocês observam que seguinte, a gente tem aqui o quê? Olha para os pontos A, B' e C. A gente tem aqui o que a gente chama de setor circular. Então, o setor circular é essa figura aqui, ó, A, B e C. É o triângulo ABC mais esse pedacinho bem aqui. Então, vou desenhar essa outra figura bem aqui também. Não sou muito bom de desenho, não, mas bora tentar. É mais ou menos isso aqui. Aqui é x. Ok, aqui é A, aqui é B' e aqui é C. Pergunta, quanto é que vale essa base aqui? Esse comprimento daqui para cá, do A até B'. É exatamente o raio da tua circunferência lá, nesse caso vale 1. Por que eu estou colocando isso aqui? Daqui a pouco vocês vão entender. Ok, e qual é a terceira figura que aparece aqui? Ó? É um outro triângulo. Agora é o A, B', C', onde aqui aparece a tua tangente. Vou desenhar ele bem aqui. O triângulo. Aqui é a A, B', aqui é C'. Essa medida daqui para cá vale 1. Essa medida daqui para cá vale quanto? Olha lá no teu slide lá. Vale quanto? De B' até C' vale a tangente. Ok. Tangente de quem? De x, né? Tangente de x. Bom, mas para o que eu estou fazendo isso? Então, desses três triângulos aqui, eu vou conseguir mostrar que esse limite aqui é 1. Olhando para cá, então, tu tem o triângulo A, B, C. A área desse triângulo é isso aqui, ó, tudo isso que está aqui dentro. Com certeza, a área desse triângulo é menor ou igual do que a área desse setor circular aqui, ó, A, B', C. Ou seja, esse pedacinho que está bem aqui, ó, é a parte que sobra em relação a esse triângulo ABC. Além disso, o triângulo A, B', C tem a área maior ou igual do que a área do teu setor circular, que acaba bem aqui. Ó. Aí fica estranho eu falar menor igual, né? É porque eles coincidem quando esse ponto aqui é 0. Então, todo mundo é igual nesse ponto aqui. Então, o que você tem ali é o seguinte. Eu tenho a área do triângulo ABC.
é menor ou igual que a área do setor circular, que eu vou chamar assim, a área do setor circular, que é menor ou igual do que a área do triângulo A, B', C'. Como é que a gente faz para calcular a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, né? Então é isso que a gente vai aplicar agora para o triângulo ABC lá. Quanto é que vale a base do triângulo ABC? Vai ser cosseno de x lá. Cosseno de x. Quanto é que vale a altura? Seno de x. Tudo isso dividido por 2. Então, esse camarada aqui dá isso aqui. E a área do setor circular, vocês lembram como é que faz? Bom, se você não lembra, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Você não sabe a área desse setor circular aqui com ângulo x, né? Mas uma área do setor circular que eu vou colocar aqui, eu sei que vocês sabem. Então, se o teu ângulo é igual a 2π, quanto é que vale a área desse setor circular? Então, tu deu uma volta trigonométrica. Tu está pensando no círculo todo. Quanto é a área do círculo? É πr ao quadrado, né? E quanto é que vale a área de um setor circular com ângulo x aqui? Quanto é que vale? É exatamente a área do setor circular. Então, é a área do setor circular. Então, aqui a gente caiu numa regra de 3 simples, né? Então, você multiplica cruzado e vai obter o seguinte, que a área do teu setor circular vai ser igual a x vezes πr ao quadrado, tudo isso dividido por 2π. Vocês entenderam o que eu fiz? Alguma dúvida? Ok, então eu posso simplificar o π com π, né? No nosso desenho, a gente considerou R igual a quanto? Uma circunferência de raio unitário. Então, esse R aqui é igual a 1. Então, tu vai ter 1 ao quadrado que dá 1. Então, isso aqui, na verdade, é igual a x sobre 2. Então, a área do teu setor circular é dada por isso aqui, x sobre 2. Aqui é x sobre 2. E a área desse triângulo maior aqui é quem? A base vale quanto? Vale 1, né? Então, vai ter 1 vezes a altura, que é quem? A tangente, né? Então, tu vai ter a tangente de x dividido por 2. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu posso multiplicar aqui por 2, que não vai trocar minha desigualdade. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui. Multiplicando por 2, eu vou obter o seguinte. Aqui vai ficar seno de x, cosseno. Isso aqui é menor ou igual que quem? Que x é menor ou igual que tangente de x. Quanto é que é a tangente de x? Seno sobre cosseno, né? Vou escrever logo isso. Então, seno de x, cosseno de x. Aí a gente chega bem aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir aqui todo mundo por seno de x. Posso fazer isso? Posso, né? Assim, a gente vai trabalhar só no primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante, o seno é sempre positivo. Então, eu posso dividir aqui tudo pelo seno de x, que não vai trocar nenhuma desigualdade. Então, vai manter a mesma coisa. Então, eu vou dividir agora pelo seno de x. Aí, olha onde é que eu vou chegar. Então, se eu dividir aqui por seno de x, vai sobrar quem? Sobra só o cosseno. Então, sobra o cosseno. Cosseno de x é menor ou igual que... E aqui no meio vai ficar x sobre seno de x. Menor ou igual... Quando eu dividir aqui pelo seno de x, ó, vai simplificar esse com o de baixo, vai ficar 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno de x. Então, a gente chegou bem aqui nessa desigualdade agora.
Olha o que apareceu aqui no meio. Apareceu x dividido pelo seno de x. E qual o limite que a gente quer calcular? É esse bem aqui, ó. Seno de x sobre x, ou seja, está trocado ali, né? Então, para que apareça seno de x sobre x lá naquela desigualdade, o que a gente tem que fazer? Inverter todas as desigualdades. E quando eu faço isso, eu vou trocar de sinal aqui. Quando eu inverter essa aqui, vai ficar maior ou igual, ao contrário, aqui também. Então, vou inverter daqui para lá. Então, quanto é o inverso dessa função aqui? Vou inverter ela. Vai ficar só o cosseno de x, né? Porque fica cosseno de x sobre x. Então, essa daqui, o inverso dela, vai ficar só o cosseno. Cosseno de x. Menor ou igual. O inverso dessa função aqui dá quem? Seno de x sobre x, né? Seno de x sobre x. Menor ou igual. Primeiro essa, tá aqui. Aí aqui, ó, ela era maior ou igual, virou menor ou igual. Essa do meio, tá aqui. Essa do meio era maior ou igual que essa, quando eu inverto fica menor ou igual. Quando eu inverto essa daqui, eu chego aqui. Qual o objetivo de ter feito isso? Olha o que a gente acabou de encontrar. A função seno de x sobre x, ela está limitada inferiormente pela função cosseno e superiormente pela função 1 sobre cosseno, que é a secante. Pergunta, eu já posso usar direto o teorema do confronto aqui? Não. Por que não? Porque eu tenho que garantir que essa desigualdade é válida para todo intervalo que contém o ponto ali que vai ser o limite. Qual é o ponto? O zero. Essa desigualdade é verdade para todo o intervalo que contém o zero? Ainda não. Aí você tem, isso aqui eu vou deixar como um exercício para vocês. Ó. Você tem que pensar o seguinte, olha, essa função aqui é uma função par. Então, se essa função é par, significa dizer o quê? Que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então, tanto faz tu pegar um ponto positivo e um ponto negativo. Essa função aqui do meio é uma função par? Quem acha que é par? Quem acha que não é par? Ela é uma função par. Por quê? Essa função aqui de cima é ímpar, essa função aqui de baixo é ímpar. Uma função ímpar dividido por uma função ímpar é uma função par. E essa última aqui, a função secante, é uma função par também. Então, olha o que a gente tem. Função par e função par. Então, toda vez que a gente tem uma função par, vale essa propriedade aqui. Que f de menos x é igual a menos não, a f de x. Então, isso aqui é verdade para todo x no domínio. Como isso acontece ali, então, eu posso considerar que essa desigualdade aqui é válida para todo x, para qualquer intervalo que contenha o zero, intervalo aberto. Então, está satisfazendo as hipóteses do teorema do confronto. Basta agora verificar se o limite dessa é 1 e o limite dessa também é 1, para concluir que o limite dessa aqui do meio também é 1. E é isso que a gente vai fazer. Quanto é que é o limite da função cosseno de x quando x tende a zero? Ora, a função cosseno é contínua, né? Particular é contínua no ponto zero. Eu posso substituir direto, isso aqui vai dar o cosseno de zero. Quanto é que é o cosseno de zero? É 1. Aí você calcula o outro limite. O limite do 1 sobre o cosseno de x, quando x tende a zero. Nesse caso aqui, ó, tu tem aqui o cosseno de x no denominador. Se tu substituir o zero aqui, vai ter problema? Não, né? Porque o cosseno de zero é 1, então vai ficar 1 sobre 1, que também dá 1. Essa função aqui ela é contínua no ponto zero, então tu pode substituir direto. Isso aqui vai dar 1 sobre o cosseno de zero, que é igual a 1 sobre 1, que é 1. Então,
o limite da função cosseno de x é 1, e o limite da função 1 sobre cosseno de x também é 1. Né? Aí aqui eu já posso aplicar o teorema do confronto. Logo, pelo teorema do confronto, o limite do seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Então, a gente acabou de mostrar que esse limite aqui dá 1. Ok, agora a gente vai usar esse limite para calcular outros limites. A gente vai ver que esse daqui ele é muito importante. Só com o recurso de saber esse resultado aqui, você consegue resolver vários limites, que antes de saber isso aqui não era tão fácil de calcular, não seria tão trivial assim. Bora ver isso agora. Então, a gente acabou de ver que esse limite aqui é igual a 1. Bora fazer esse exemplo bem aí. Deixa eu apagar aqui. Então, calcular o limite do seno de 5x sobre x quando x tende a 0. Eu posso calcular direto aqui usando o limite trigonométrico fundamental e dizer que isso aqui dá 1? Não posso, porque, olha, o limite trigonométrico fundamental te diz aqui, ó, limite do seno de x sobre x quando x tende a 0, e isso aqui dá 1. Aqui tem que estar o x, aqui tem que estar o x, e aqui o x tende para 0. Então, tudo isso aqui tem que acontecer. Aqui isso não acontece. Aqui tu tem 5x e aqui tu tem x. X tendendo a 0 tu já tem. X está aqui no denominador tu já tem. Só que aqui tu tem um 5 multiplicando. Então, você não pode aplicar direto o limite trigonométrico fundamental. Deixa eu apagar aqui. Então, você vai ter que mexer nisso aqui para poder dar certo. Ó, vocês concordam comigo que eu posso multiplicar por 5 em cima e embaixo, que não vai alterar nada nesse limite? Sim, né? Então, eu vou multiplicar por 5 e dividir por 5. Ok. Então, isso aqui vai ficar igual. Esse 5 que está aqui em cima é uma constante, ele pode sair do limite. Então, vai ficar 5 que multiplica o limite do seno de 5x dividido por 5x, quando x tende a 0. Ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz aparecer justamente o 5x, que é a mesma coisa que estava aqui em cima, no argumento da função seno. Nesse caso aqui, eu já posso passar o limite trigonométrico fundamental? Ainda não, porque aqui, ó, quem está tendendo a 0 é x, e não o 5x. Então, de alguma forma, tu tem que colocar todo mundo igual aqui. Aqui tem que ser igual a esse, e esse camarada tem que ser igual a esse que aparece bem aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou usar mudança de variável. Então, ao invés de pensar no 5x, eu vou pensar nisso aqui, ó. Então, vou considerar u igual a 5x. Aí você vai pensar o seguinte, olha, u igual a 5x. O x está tendendo a 0. O que acontece com a tua u quando x tende a 0? Então, quando x tende a 0, tu vai ter que a tua função u vai tender a quanto? Aí você olha para cá. Se esse x aqui é 0, quanto é que vale a tua u? 0, né? 5 vezes 0 dá 0. Então, a tua função u tende a 0. Então, tu já tem quem é a tua u, é 5x, e tu já tem também que teu u tende para 0. Então, vou usar isso bem aqui. Então, isso aqui é igual 5 vezes o limite seno de quem? Seno de u sobre u quando x não, aqui é u.
quando u tende a 0. Agora sim, 5 vezes esse limite aqui, o que que dá? Seno de u sobre u quando u tende a 0. Agora sim eu posso aplicar o limite trigonométrico fundamental. Esse limite aqui dá 1. A gente acabou de mostrar isso. Aí você vai ter 5 que multiplica 1. Isso aqui vai dar 5. Então, esse aqui é o primeiro exemplo de limite trigonométrico fundamental.